Menino, eu estava estudando a Bíblia e aí eu descobri algo interessante que muita gente não sabe, porque a religião evangélica não conta, que justamente a igreja, o templo, tem a obrigação de pagar as contas das pessoas. Exatamente. Fica aí que você vai entender quando eu começar a explicar sobre o tema. Vem com o Tio Fera. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Exatamente. Lendo o livro de Malaquias e estudando mais o contexto, eu descobri algo interessante. Primeiro, as igrejas, a religião evangélica, ela não segue os dízimos como realmente deveria ser. Primeiro, para que possa dar o dízimo ou para que a pessoa tenha que dar o dízimo, teria que ser da lei de Moisés. Ou seja, você teria que ser judeu, da tribo de Judá, porque judeu é descendente de Judá. Por isso que o nome é judeu, que é Yaldim, porque a tribo de Judá, Yahuda, é a tribo que deriva os judeus. E aí eles são descendentes de Abraão, porque de Abraão fizeram 12 tribos, surgiram 12 tribos de Israel. E aí o que acontece? Cada tribo ficou responsável por uma parte da terra. Cada tribo tinha sua terra e tinha o seu trabalho. Porém, a única tribo que não tinha trabalho, nem tinha terra, não tinha como se sustentar, era a tribo de Levi. É da tribo de Levi que surgem os levitas. Levita é todo aquele que nasce na tribo de Levi. Levita não é aquele cara que canta na igreja. Levita é o que é descendente de Abraão, da tribo de Levi, de uma das 12 tribos de Israel. Entendeu? Os hebreus são da tribo de Hebrom. Então são descendentes de Abraão, da tribo de Hebrom. Entendendo isto, a tribo de Levi foi a única prejudicada da história. Ela não podia se manter, se sustentar. Então, o Criador teve uma ideia. Ele disse, já que vocês não têm emprego, não têm trabalho, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão cuidar das minhas coisas. Vocês vão cuidar das coisas do templo. Em troca, vocês vão morar no templo. E as demais, as 11 tribos, vão sustentar vocês. Mas aí eu vou pedir ao povo dessas 11 tribos que tragam os dízimos, os mantimentos à casa do tesouro, que é um compartimento no Palácio de Salomão, em Jerusalém. E aí vocês ficarão com uma parte e a outra parte vocês destinarão a órfãos, viúvas e necessitados. É aí que eu quero chegar. Eram mantimentos, era alimento, mas os pastores dizem, nós estamos nos dias atuais, não estamos naquela época, porque é sempre assim. Quando convém, aí é da época. Quando não convém mais, não é da época. Enfim, a religião evangélica, assim como os pastores, só pegam aquilo que convém da Bíblia. E aí eles tiveram uma ideia. Mas aquela população era agrícola. Nós hoje vivemos de dinheiro e também a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Só que eles não falam que o obreiro ser digno do seu salário é que o obreiro trabalha e ele ganha o seu salário, digno do salário dele, de acordo com o trabalho dele. Aí o pastor inventou que o trabalho dele é pregar o evangelho. Ele passa a semana toda andando por aí ou simplesmente fazendo compras, sei lá o que ele faz, e no final de semana ele sobe no púlpito, prega um monte de heresia, às vezes nem estuda
o que vai pregar, não se prepara e dá nisso. Porque, na verdade, o que é que a gente deveria fazer? O que é que o pastor deveria fazer? Ele deveria ensinar as escrituras às ovelhas. Por quê? Porque doutrina é isso. Se você abrir justamente em Mateus 5, no Sermão do Monte, você vai ver que o Messias ensinava as pessoas. Ele ensinava os discípulos. Ele é o verdadeiro pastor, porque ele ensina as pessoas. Então é isso que um pastor faz. Ele alimenta o rebanho. Como é que alimentamos o rebanho? Através da palavra, porque a palavra é o alimento. Então a ovelha, nós, nos alimentamos da palavra que o pastor vai ensinar. Então tá tudo errado o que a religião evangélica ensina, mas tudo bem. Aí o pastor diz que é dinheiro, porque tem que ser dinheiro e tal. Só que ele não trabalha, né? Porque ele não ensina, ele não cuida das ovelhas durante a semana. Então fica complicado. Mas já que é dinheiro, já que é o salário dele, porque ele trabalha na obra, então as ovelhas têm que ser cuidadas por ele. Digamos que você tem uma conta para pagar. Você não conseguiu pagar sua conta porque estamos em uma crise onde todo mundo está sem dinheiro, o dinheiro mal sobra, e aí você teve que pagar a conta de luz, mas não teve como pagar a conta de água. E aí o que acontece? Simplesmente o pastor, a igreja, tem a obrigação de pagar esta conta. E aí, digamos que você está com o nome sujo no SPC. Você não é dizimista? Você não dá o dinheiro? Justamente você está com o nome sujo no SPC porque você tirou uma parte do teu dinheiro para dar de dízimo. E você não conseguiu cumprir com as suas obrigações porque houve um imprevisto, alguma coisa sua quebrou, você teve que comprar, teve que, enfim, gastar o dinheiro, não pôde pagar aquela conta. A igreja tem a obrigação de pagar. Porque lembra no início do vídeo que eu falei que tinha que ser destinado a órfãos, viúvas e necessitados? Necessitados é isso, você tem uma necessidade e aí os levitas têm a obrigação de arcar com as necessidades. Por que eram órfãos e viúvas? Porque as viúvas não podiam trabalhar. Então elas teriam que ser sustentadas pelos levitas, já que a tribo de Levi também não podia trabalhar e era sustentada pelas 11 tribos. Então os levitas, assim como receberam, aquilo que recebeste de graça, dai de graça. Então você tem a obrigação de sustentar os órfãos, viúvas e necessitados. Aí o pastor vai dizer: não, mas nós temos muitas contas para pagar. Nós temos a água, a luz, a internet, temos que comprar microfone novo, tem que não sei o quê. Aí você vira para o pastor e fala: pastor, Cristo, Yahshua, não morreu em uma cruz para pagar a conta de água, de luz e de internet. Ele morreu numa cruz para que eu fosse sustentado pela igreja. Porque eu sou o corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. O corpo é o todo, são todas as pessoas. Até porque a igreja é eclesia, pessoas reunidas ao redor de Cristo. Então são as pessoas e não as paredes. A prioridade é as pessoas, são as pessoas. Então o que acontece? Quando o Criador fala, vocês estão me roubando, ele está justamente falando disso. Porque os sacerdotes da época não repartiam o dinheiro com os órfãos, viúvas e necessitados. Eles ficavam com o dinheiro todo para eles. Então o Criador chama eles de ladrões. Por quê? Porque ele está dizendo, vocês deveriam sustentar o povo. Foi para isso que eu enviei os recursos para vocês. Mas vocês estão guardando o dinheiro todo para vocês. Uma coisa é, o pastor trabalha, ele é advogado, ele é psicólogo, ele é médico, ele é enfermeiro, ele tem uma profissão secular, comum, normal. Durante a semana ele trabalha, ele faz o seu trabalho, né? Ele produz e trabalha e tal. E aí ele ganha o salário dele. Este salário ele não tem a obrigação de sustentar ninguém, porque foi o trabalho dele que ele fez
e o obreiro é digno do seu salário. Então ele ganha o salário dele, secular, do trabalho lá dele, e ele não tem a obrigação de sustentar ninguém. Mas se ele simplesmente ganha dízimos e ofertas, ele não sendo da tribo de Levi, que já está errado, mas se ele está recebendo os dízimos e ofertas, ele tem que sustentar o povo, porque aquele dinheiro é para o povo, não para ele. Não para ele nem para as plásticas da mulher dele. Então ele tem que sustentar o povo de Deus, a igreja que somos nós. Ficou entendido? Se o pastor enriqueceu de forma lícita, o que é isso? Ele é um engenheiro. Ele se formou em engenharia, ele é engenheiro e ele ganha muito bem. Ou o pastor fez um concurso e trabalha em um órgão federal e ele ganha, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais por mês do salário dele, deste trabalho, tá tudo certo. Justifica ele ter um apartamento caro, ele ter as coisas caras, porque é o trabalho dele, ele ganha para isso e pronto. Mas se ele enriqueceu, ele mora numa cobertura de luxo, ele prega com MacBook Pro que custa 20 mil reais, enfim, ele vive no luxo às custas de dízimos e de ofertas, aí ele está roubando o Criador. Isso é errado. Aí você tem que cobrar dele. E diz a ele, vende o teu MacBook que você comprou com dinheiro de dízimo e oferta, o nosso dinheiro, e sustente o povo. Não é justo que simplesmente o pastor viva no luxo sem trabalhar, enquanto que a irmãzinha não tem o gás de cozinha. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O papo comigo é reto. Espero que vocês estejam aprendendo. E aí, cobre do seu pastor. Você tem uma dívida, você está com dificuldade financeira, você vai na sua igreja, já que você é dizimista, e você vai chegar para ele e vai dizer: pague o que você deve a nós. Pague a minha dívida, porque dízimo é para isso. O significado de dízimo é esse: fazer justiça ao oprimido. Bem, agora eu vou partir, trabalhar, cuidar das minhas coisas. Beijo do tio Fera. Fui.